Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que bom que mais uma vez nós estamos juntos. E louvado seja Deus por mais esse dia, por mais essa reflexão, por Ele nos dar a oportunidade de a gente poder meditar. E louvado seja Deus por Ele nos permitir enxergar as Sagradas Escrituras e pedir entendimento para Ele para esse dia. O que Ele quer de nós nesse dia? Qual é a sua vontade, Senhor, para nós nesse dia, para mim que estou lendo, fazendo essa reflexão, para cada um de nós que vamos olhar, entender, para cada um de nós que vamos escutar essa meditação, que Deus abre os nossos olhos, que Deus cura os nossos olhares espirituais para a palavra de Deus. E essa palavra se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. E lá fala assim: Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia e pôs-lhe saliva nos olhos. Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e perguntou: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo: Não entre nem mesmo na aldeia. Palavra de salvação para nós. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus ela tem o poder de nos curar. A gente vê aqui que trouxeram-lhe um cego. Alguém apresentou um cego para Jesus assim que ele chegou numa cidade chamada Betsaida. Então a gente entende que alguém estava apresentando, alguém estava intercedendo por ele. Alguém levou esse homem até Jesus. E Jesus olha aquele homem era cego. Na hora que Jesus fez? Tomou pela mão e levou para fora da aldeia. Tirou do lugar onde ele é acostumado a viver. Tirou daquele lugar onde ele é acostumado a passar os seus dias, vamos dizer assim. Irmãos, e quando Jesus toca nos olhos, Jesus cuspiu nos olhos dele. Eu acho que é em João, se não me falha a memória. João narra que Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, fez um barro e passou nos olhos daquele cego. E pediu para que ele fosse lavar numa piscina chamada Siloé. Aqui não, aqui Marcos já fala que Jesus cuspiu nos olhos simplesmente e passou nos olhos dele e perguntou se ele estava vendo. Irmãos, é necessário que a cura aconteça no nosso coração quando alguém, ou nós mesmos, ou alguém nos apresenta para Jesus, aí começa um processo de conversão. Começa um processo de mudança. E a nossa conversão nós sabemos que não é de uma hora para outra. Me apresentou Jesus Cristo para mim. Eu não vou conseguir mudar de uma hora para outra. É um processo. Porque eu não posso falar, eu me converti, encontrei com Jesus, já estou totalmente convertido. Irmão, é um processo. O próprio Jesus ele poderia ter curado esse homem, como em outras passagens que ele fez, de ser curado instantaneamente. Mas Jesus, nessa passagem, ele traz para nós que ele tirou aquele homem daquele lugar, cuspiu nos olhos dele, fez ali, aqui a palavra fala que ele não fez uma saliva, que ele não fez um lodo, simplesmente cuspiu e passou e perguntou para ele: Você vê alguma coisa? Vejo homens que andam como árvores. Jesus viu que ele estava meio turvo ainda, não estava certo, aquele homens que andam como árvore, então não era o correto ainda. Jesus voltou, colocou a mão de novo nos olhos deles e perguntou: E agora vês? Ele começou a ver distintamente. Irmãos, o nosso processo de conversão, o nosso processo de cura das nossas visões espirituais é necessário que a gente saia de lugares onde aquela região, aquele lugar não está nos deixando cego. É necessário largar os meus costumes velhos, é necessário largar daqueles lugares que eu vou, que me leva a errar, que me leva às coisas erradas e começar a andar em lugares certos, lugares que não vai me levar ao pecado.
Porque você sabe, meu irmão, eu sei muito bem os lugares, aquele lugar que vai fazer com que eu caia no pecado, com que eu caia em tentação, com que eu volte a fazer coisas erradas. E eu sei, para que eu tenha uma vida reta, para que eu tenha uma vida de conversão de verdade, conversão é mudança. Para que eu tenha uma vida de mudança, eu tenho que deixar os meus velhos costumes para trás. E muitas vezes a gente quer levar uma vida de conversão, mas praticando as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas erradas, ouvindo as mesmas coisas. Irmão, isso não vai acontecer uma mudança nunca. Porque nessa palavra fica bem claro que o cego levantou os olhos e respondeu: vejo homens como árvores. Então ele precisava ainda ser tocado de novo. E Jesus vem, volta, toca de novo aquele homem e em seguida lhe impôs de novo as mãos. E Jesus fala assim no versículo 25: e em seguida Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E nesse versículo 26, no último versículo de hoje, fala assim: e mandou para casa dizendo: não entres nem mesmo na aldeia. Meu irmão, você que me ouve, pode ter certeza disso. A sua cegueira espiritual não vai ser curada se você não sair dos lugares que você é acostumado a passar. Dos lugares que você é acostumado a viver. É necessário você sair desse território. É necessário você sair desse lugar que está te deixando cego, que não vai conseguir te fazer com que você tenha esse encontro, essa cura verdadeiramente espiritual, essa cura dos olhos. Aqui está falando de uma cura física, mas nós podemos trazer para nós essa cura espiritual, cura dos nossos olhos espirituais. Esse lodo que Jesus fez, esse barro que Jesus fez lá no Evangelho de São João, Deus, Jesus Cristo é o princípio e o fim. Jesus Cristo estava lá no início, quando o homem foi moldado com barro. O homem foi moldado com barro e o próprio Jesus, na Trindade Santa com Deus, soprou-lhe o fôlego da vida. Ali saiu saliva também. Então essa saliva tem um grande significado. Jesus pôs a saliva, o sopro da vida de novo nos olhos dele. E aquele homem começou a ver distintamente. Irmãos, essa palavra de Deus já tem o poder de nos curar. A palavra de Deus para decidir já tem o poder de abrir os nossos olhos espirituais. E eu espero que essa palavra, que você sinta de verdade essa palavra tocando no seu coração, para que você saia de verdade desses lugares que estão te deixando cego, esses lugares que estão te deixando cada vez mais e mais cego espiritual, e volte de verdade, tenha uma conversão de verdade, mas junto com Jesus Cristo, caminhando com Ele. Ou você que me ouve, apresenta de verdade, não tenha medo de apresentar para Jesus Cristo essas pessoas que estão cegas espirituais. Que a graça, que o amor, que a misericórdia de Deus caia em cada um de nós nesse dia de hoje e que possamos ver Jesus Cristo distintamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Espalhe essa mensagem. Muitas pessoas precisam voltar a enxergar. Fiquem todos com Deus e até a próxima.